queridos alunos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos, do componente de História, e acompanhem comigo o objeto de conhecimento desta aula. Aula 38, objeto de conhecimento, as lógicas mercantis e o domínio europeu sobre os mares e o contraponto oriental. E o detalhamento, as expedições europeias, expedições espanholas e portuguesas na Amazônia Quentista. Vamos à nossa aula? Olá, queridos! Iniciando a nossa aula hoje, agora, estamos aqui nesse cenário que representa justamente um monumento que está localizado em Lisboa, certo? E esse monumento ele faz referência às grandes navegações. Mas, professora, a aula vai falar sobre expedições espanholas e portuguesas na Amazônia. De fato, mas para falarmos sobre este contexto, sobre este assunto, a gente precisa saber que esse processo está no contexto das grandes navegações, no contexto da política econômica mercantilista, que buscava estabelecer novas rotas de comércio com as Índias. O que eles buscavam? Eles buscavam ter acesso às especiarias, que era um produto tão valorizado na Europa. E essas expedições marítimas vai acontecer justamente um processo de navegação e exploração do Oceano Atlântico. Elas vão ocorrer a partir do século XV e vai favorecer a Revolução Comercial. Mas como assim Revolução Comercial? Seria justamente o estabelecimento de novas rotas comerciais. E, claro, um grupo específico vai estar enriquecendo com essa nova prática comercial, que serão os burgueses. Certo? Nesse momento também nós teremos o encontro de culturas diferentes, em que os europeus vão se encontrar com os povos nativos americanos e também vão encontrar-se com os asiáticos. Então, todo esse processo vai fazer com que haja uma difusão cultural também. E ainda a interligação dos continentes, como já falei anteriormente, Europa, América e Ásia, né? E também o continente africano, que vai entrar nesse contexto das grandes navegações. Então, tudo isso vai culminar também nas expedições que chegaram até a região amazônica, visto que, a princípio, né, o foco principal era estabelecer um comércio com a costa brasileira. Mas vamos verificar que as expedições espanholas chegaram aqui antes da presença dos portugueses. Acompanhem comigo. Expedições espanholas na Amazônia, com os irmãos Pinzón, em 1499 e 1500. Vai reunir 4 embarcações e convoca alguns marujos experientes na travessia oceânica. Essa expedição vai sair da Espanha em 1499 e vai chegar às costas brasileiras em 1500. E, no caso, eles vão nomear o Rio Amazonas de Santa Maria de la Mar Dulce. É importante nós frisarmos aqui que em alguns textos, alguns livros, vai mencionar que os espanhóis chegaram na região do Cabo de Santo Agostinho, como mostrou na imagem há pouco, que eles chegaram lá por volta de fevereiro de 1500. Em outros livros, fala que eles chegaram em janeiro de 1500. Mas o que eu percebi em vários livros, em vários textos, é que há um consenso de que eles chegaram à foz do Rio Amazonas em fevereiro de 1500. Então, isso mostra a presença dos europeus e espanhóis no território brasileiro antes da chegada oficial de Pedro Álvares Cabral ao território brasileiro. Vamos lá para a nossa próxima expedição, que é do Diego de Lepe. Em 1500, era primo de Pinzón e sua expedição também chegou à foz do rio Amazonas, indo em direção às Guianas e depois seguindo para a Espanha. Então, na nossa imagem aqui, vocês podem observar, né, justamente a foz do rio Amazonas, né? Aqui eles vieram pelo Oceano Atlântico, como vocês podem ver aqui, ó, eles vieram pelo Oceano Atlântico e desceram, né, para cá, ó, para vir até
o rio Amazonas, como vocês podem ver aqui, eles fizeram essa rota e depois eles desceram mais aqui para o Peru, certo? Continuando, expedições espanholas na Amazônia, nós temos também a expedição de Gonzalo Pizarro e Francisco de Orellana, em 1541 e 1542. Foi a primeira expedição que navegou todo o rio Amazonas, organizada por Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro, ele era um conquistador, certo? E ele estava ali em busca de novos territórios. Qual era o objetivo dessa expedição? Conquistar o Eldorado e o país da canela. Professor, o que seria o Eldorado? Havia uma lenda entre os povos indígenas que havia uma região coberta de ouro, que eles chamavam de Eldorado. Então, eles estavam em busca de conquistar esse território. Por quê? Porque a política econômica dos países europeus era justamente o metalismo, a busca por metais preciosos. E é isso que eles estão buscando. Além disso, havia também uma lenda de que existia na região amazônica o país da canela. Lembrando que a canela é um dos produtos, né, que nós consideramos como especiarias. Logo, o que eles pensaram? Se nós conseguirmos conquistar o país da canela e o Eldorado, a Espanha vai ficar riquíssima, porque vai ter dois produtos que têm muito valor comercial dentro do seu território, certo? Quem são os participantes dessa expedição? Vamos verificar os indígenas dos Andes, né? Podemos colocar aqui os incas, né, a princípio, os espanhóis, e dentre os espanhóis nós temos nobres, militares e degredados. Essas pessoas vieram para o território, né, justamente para buscar buscar conquistar novas áreas, ok? Continuando a expedição, ela partiu de Quito, chegando ao povoado de Zimaco. Zimaco fica aproximadamente na região onde nós conhecemos hoje como Equador. E encontraram o famoso país da canela. Só que a exploração desse território não era lucrativa, pois as árvores eram dispersas, ou seja, eram árvores longe uma das outras, tornando a exploração inviável para se adquirir riquezas quantitativas para o governo espanhol. Então, essa exploração, ela também ocasionou a morte de muitos exploradores devido à insalubridade da região. O que seria essa insalubridade? É justamente a falta de condições para a sobrevivência dessas pessoas que foram em busca de explorar uma região que eles não conheciam. Então, a expedição de Gonzalo, ela não vai ser muito benéfica, certo? Em relação a termos comerciais. Gonzalo Pizarro buscava informações sobre Eldorado, ou seja, um território que fosse rico em metais preciosos. E quando ele não obtinha informações, ele mandava queimar os nativos vivos ou os jogava para os cães. Então, vocês podem observar que Pizarro ele tinha um objetivo principal, que era encontrar justamente o Eldorado. Como ele não conseguia essa informação de fato e não conseguia encontrar o Eldorado, ele mandava matar sem nenhuma pena os indígenas com quem eles encontravam, certo? Ou queimando vivo ou então jogando para os cães que acompanhavam a expedição de Gonzalo Pizarro, certo? Então vamos lá, continuando. Orellana e Frei Gaspar de Carvajal separaram-se de Pizarro para buscar mantimentos para os demais expedicionários. Essa expedição de Gonzalo contava também com a presença de Orellana, né? Ele e Frei Gaspar separaram-se do grupo de Pizarro porque eles não conseguiram ter um benefício
vamos dizer assim, rápido, e precisavam ter mantimentos para manter a expedição em funcionamento. Então, eles se separam e há uma nova expedição, certo? Orellana, ele vai mudar o foco de sua expedição e começa a explorar a região amazônica. Essa expedição dura 8 meses e recebe o nome de A Viagem da Perdição. Professora, por que recebe esse nome Viagem da Perdição? Devido à grande quantidade de perdas materiais e humanas que essa expedição ela teve. Passaram muito tempo nessa expedição, nessa exploração, não conseguiram mantimentos para manter as tropas, né, vivas. Muitos morreram realmente por conta da fome, ou outros por conta de doenças tropicais. Então, essa expedição ocasionou um grande prejuízo para os espanhóis, e por isso que ela ficou conhecida como a Viagem da Perdição. Contudo, né, houve um reconhecimento e também o conhecimento, melhor dizendo, de uma região que até então não era conhecida pelos europeus, que é justamente a região amazônica. Então, Orellana retorna à Espanha em 1543 e relata ao imperador Carlos V sua aventura. Em 1544, Orellana recebe o direito de colonizar a Amazônia às suas próprias custas. Nesse momento, a coroa espanhola delega a colonização de novos territórios aos burgueses, a pessoas que possuíam posses, certo? Porque eles não queriam ter esse gasto, até porque eles não sabiam, né, do retorno que teria essa colonização. Então, ele delega essa função para outras pessoas. Dentre elas, Orellana vai receber também esse direito de colonizar a Amazônia. Em 1545, Orellana parte da Espanha para a Amazônia. E em 1546, antes de chegar de fato à região amazônica, ele morre e não chega a exercer o poder de explorar a Amazônia. Ou seja, ele recebe o direito de colonizar, ele consegue juntar recursos financeiros para vir explorar a região, porém, na sua viagem à Amazônia, ele morre nesse processo e acaba não exercendo o seu direito de colonização e de posse da região, certo? A nossa próxima expedição é de Pedro de Ursua e Lope de Aguirre, em 1560 e 1561. Temos, né, Andrés Hurtado de Mendonça, ele é um governante, certo? Explorador também. Decidiu utilizar-se dos espanhóis. Quem eram esses espanhóis que ele estava querendo utilizar? Justamente os desocupados, os saqueadores e os assassinos. É justamente aqueles degredados, aquelas pessoas que saíram do reino de Portugal, saíram do território de Portugal, porque eles eram pessoas consideradas inapropriadas para o reino. Então, elas começaram a ser degredadas, ou seja, expulsas do território espanhol e vieram para a região da América. Então, Andrés Hurtado utiliza essas pessoas para buscar, né, a tão famosa região que eles queriam encontrar, que é justamente o Eldorado e também dos Omáguas, certo? Pedro de Ursua foi assassinado no decorrer da viagem. Nós temos a presença aqui do Pedro de Ursua e Lope de Aguirre na mesma expedição. Só o que acontece? Há uma divergência de pensamento entre os dois. Então, Pedro de Ursua é assassinado por Lope de Aguirre por conta dessas divergências, né? Eles tinham uma diferença de opinião em relação a como deveria acontecer a viagem expedicionária, certo? Nesse contexto, Lope de Aguirre assume o comando da expedição, visto que houve o assassinato do Pedro de Ursua, e em outubro de 1560, a expedição alcança o Maranhão. Em seguida, entrou em contato com as províncias de Manchifaro e Yurimágua, nos Solimões.
A região de Manchifaro faz referência ao território que nós conhecemos atualmente como o Tefé e Quari, no Amazonas, certo? A expedição atingiu o Atlântico em julho de 1561. O que acontece nesse contexto? Eles conseguem expandir, explorar a região amazônica, conseguem entrar em contato com alguns povos indígenas da região, porém, não era rentável economicamente para os espanhóis manter essas expedições. Então, nesse contexto, os espanhóis, eles se desinteressam pela Amazônia quando eles descobrem prata em Potosí, na Bolívia. Então, quando eles têm contato com esse minério, né, no caso, com esse metal precioso, que é a prata, que era justamente o que eles estavam buscando, eles deixam de lado as expedições em busca ali de conhecer a região amazônica, até porque eles tinham um foco, que era a exploração da prata em Potosí, certo? Nesse contexto da Amazônia colonial, nós precisamos nos atentar para a União Ibérica. Mas, professor, o que foi a União Ibérica? Acompanhem comigo. Ela foi a união da coroa portuguesa com a coroa espanhola. Qual foi o motivo dessa união ibérica, né, que ocorreu entre 1580 e 1640? A ausência de herdeiro direto no trono português. O rei de Portugal morreu, não havia herdeiro direto para assumir o cargo, a função de rei de Portugal, então o parente dele mais próximo vai assumir o trono, dando início à União Ibérica. Qual foi a solução, né, que eles vão ter? O rei espanhol, Filipe II, assume o trono português, pois é herdeiro mais próximo do rei de Portugal. E quais serão as consequências da União Ibérica? As expansões das fronteiras lusas, além do Tratado de Tordesilhas e, consequentemente, a invasão holandesa no Brasil também. Nesse contexto da União Ibérica, nós vamos observar que fronteiras lusas faz referência justamente às fronteiras de Portugal. Teoricamente, a região amazônica pertencia à Espanha. Então, com a União Ibérica, os lusos, os portugueses, tiveram oportunidade de expandir as suas fronteiras, certo? E nesse contexto, nós vamos observar que em 1578, o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu na Batalha de Alcácer Quibir, na África, e ele não possuía um descendente direto para substituí-lo. O trono foi ocupado pelo seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, mas esse morreu em 1580, ou seja, 2 anos depois. E o problema continua. Qual o problema que vai continuar? Né? O trono português está vago, não há representante, não há governante direto do rei. Então, o Filipe II apresentou-se como candidato legítimo ao trono português, pois era neto do antigo rei português Dom Manuel I, ou Venturoso. Nacionalistas portugueses não queriam ser governados pelos espanhóis, certo? Eles queriam manter a nacionalidade portuguesa e queriam colocar um outro português no trono. Porém, isso não vai acontecer. Há a invasão de tropas espanholas em Portugal e as sucessivas vitórias, né, vai fazer com que Filipe II seja legalizado em 1581 como o rei, né, de Portugal, havendo assim a União Ibérica. Com essa União Ibérica, esse rei espanhol, ele foi obrigado a fazer o juramento de Tomar. O que dizia o juramento de Tomar? Dizia o seguinte, que Filipe II da Espanha, né, ou Felipe I de Portugal, ele vai assumir vários compromissos por esse juramento em relação ao reino luso. Entre eles, quais seriam esses questionamentos, quais seriam esses juramentos? A autonomia do país, ou seja, o território português teria sua autonomia ainda definida. Os funcionários portugueses nas cortes, ou seja, a administração da corte portuguesa estaria nas mãos dos portugueses. O comércio das colônias sob o monopólio português seria mantido, certo? E a língua e moeda portuguesas seriam oficiais. Então, todos esses questionamentos vão ser colocados em prática. Então, o rei espanhol vai assumir o governo português,
Porém, a autonomia, a soberania portuguesa, ela deve ser mantida através do juramento de Tomar. Certo? Então, nesse contexto, os portugueses eles aproveitam a situação e expandem as fronteiras além do Tratado de Tordesilhas. E nós vamos perceber a presença de portugueses na Amazônia. Então, esse processo vai acontecer por conta do movimento bandeirante, que vai propiciar a expansão dos domínios lusos na América durante a União Ibérica. E vamos verificar a presença de europeus na região amazônica. Lembrem que, antes da presença dos portugueses na região amazônica, já havia a presença dos espanhóis. Porém, a região ficou de lado em virtude, justamente, eles terem encontrado prata em outra região da América, certo? E com essa presença dos portugueses, nós vamos observar a construção do Forte do Presépio. Olhem só, nesse cenário que nós estamos inseridos, né? Mostra justamente o Forte do Presépio. Ele foi construído em 1616, quando Francisco Caldeira Castelo Branco vai expulsar os franceses do Maranhão. E aí eles vão fundar o Forte do Presépio de Belém, iniciando o processo de ocupação da Amazônia. Professora, não ficou muito claro. Bem, essa região, né, no caso, precisamente o Maranhão, ele foi invadido pelos franceses, lá no final do século XVI. Então, com o passar do tempo, né, havia a necessidade de assegurar a posse da região. E como é que eles vão assegurar a posse? Através de fixar moradias, através de morar na região. Então, nesse contexto, quando os portugueses conseguem adentrar a região amazônica, eles vão fundar esse forte que vocês estão vendo aqui, Forte do Presépio de Belém, certo? Que fica na cidade de Belém. E havia também a presença de missionários com a catequização dos indígenas. E quem seriam esses missionários que vão vir para a região? É justamente os jesuítas. Eles vão vir para cá com o objetivo de ter mais pessoas para a Igreja Católica, certo? Então, tudo isso acontece no contexto da ocupação dos portugueses à região amazônica. E, para tanto, haverá uma nova administração colonial. Acompanhem comigo. Temos aqui o mapa em que representa o estado do Grão-Pará e o estado do Brasil, e havia uma distância entre a Amazônia e o Brasil, que criava dificuldades administrativas. Por que essa distância criava essas dificuldades? Por conta de não haver estradas que interligasse o território, fazendo com que o estado do Grão-Pará tivesse mais acesso à coroa portuguesa em Portugal do que com o próprio governo no estado do Brasil, certo? Então, essa organização administrativa da região, ela foi concebida da seguinte forma. Temos aqui a presença de 3 estados. O número 1, Estado do Maranhão, em 1621. O número 2, Estado do Maranhão e Grão-Pará, em 1737. E o número 3, o Estado do Grão-Pará e Maranhão, em 1751 até 1772. Professora, são os mesmos nomes. Olhem, prestem atenção que a ordem dos fatores vai ter toda a diferença nesse contexto, certo? Então, acompanhem comigo. A administração colonial, o Estado do Maranhão, foi criado em 1621 por Felipe II, com capital em São Luís, certo? Lembrando que a capital do Maranhão é São Luís e estava ligado a Lisboa. Lembram que eu acabei de falar para vocês que era mais fácil ter o contato entre a região norte e a coroa portuguesa em Portugal do que com o próprio estado do Brasil. A região administrada por essa unidade administrativa se estendia do Ceará ao atual estado do Amazonas. Essa organização administrativa, ela foi extinta em 1652, certo? O nosso próximo estado, que vocês acompanharam há pouco, é o estado do Maranhão e Grão-Pará. Constituía a administração
da mesma unidade territorial anterior, ou seja, a capital da sede do estado do Maranhão e Grão-Pará continua sendo São Luís. Em 1737, a sede dessa administração passa a ser Belém, certo? Continuando, o estado do Grão-Pará e Maranhão, que é o nosso terceiro estado do Grão-Pará e Maranhão, em 1751 e 1772. Constituía uma organização administrativa cuja sede passou definitivamente para Belém. Em 1772, foi desmembrada em duas unidades, Maranhão e Piauí, e Grão-Pará e Rio Negro, ou seja, o que antes era formou-se duas unidades administrativas. Em 1823, a Amazônia, olha só, a Amazônia ela foi anexada ao Brasil. Até então era como se fossem dois estados separados e que faziam as suas organizações administrativas diretamente com a coroa portuguesa em Portugal. Então, como região norte, pelas tropas do almirante inglês John Pasquin, que isso vai Grenfell, que vai acontecer já a serviço de Dom Pedro I com a independência do Brasil em 1822. Então, nós temos aqui a imagem de como é que estava configurado o Estado do Brasil após a independência, certo? Continuando. Expedição de Pedro Teixeira, organizada por Jacome de Noronha, em 1637 a 1638. Em 27 de outubro de 1637, essa expedição partiu de Cametá e subiu o rio Amazonas, certo? Os relatos foram feitos pelos padres Cristóbal de Acunhã e Alonso de Rojas. E, por fim, nós temos a expedição de Pedro Teixeira em 1637. As crônicas, ou seja, os registros, enfatizam a densidade populacional às margens do Grande Rio e dos tributários. Informa sobre a diversidade linguística, as habitações asseadas, ou seja, limpas, a alimentação farta, os feiticeiros temidos e a inexistência de templos, ritos e cerimônias religiosas. Então, isso foi registrado por Pedro Teixeira. Abriu as comunicações com Quito, provando-as exequíveis. Tornou o trecho entre os Andes e o Atlântico conhecido, possibilitando dessa forma o domínio português, e também vai contribuir para a reforma territorial, até então determinada pelo Tratado de Tordesilhas. Então agora vocês vão acompanhar um vídeo que vai mostrar justamente essa expedição de Pedro Teixeira. Acompanhem comigo. Em 28 de outubro de 1637, o capitão Pedro Teixeira partiu de Gurupá, Pará, e alcançou a foz do rio Napo no começo de julho do ano seguinte. A expedição tinha o objetivo de explorar um curso d'água dominado por mulheres guerreiras, hábeis no manejo com cavalos, o Rio das Amazonas. Esta incursão, considerada por muitos como a maior façanha sertanista da região, contava com 47 grandes canoas, 70 soldados e 1.200 indígenas. Alcançou Quito em outubro de 1638. Em 10 de novembro, Pedro Teixeira foi recebido em audiência pelo governador daquela cidade. Em 16 de fevereiro do ano seguinte, iniciou a sua viagem de regresso. Em 15 de agosto, tomou posse da Amazônia a partir da margem esquerda do rio Aguarico, atual Rio do Ouro. O ato de posse foi registrado pelo escrivão da expedição, conforme as instruções que constavam no seu regimento e que deveria servir de baliza aos domínios das duas coroas, de Espanha e Portugal. Aportou em Belém no dia 12 de dezembro de 1639,
cumprindo a sua missão após mais de 2 anos de sua partida. Essa expedição foi descrita no livro Novo Descobrimento do Grande Rio das Amazonas, editado em Madrid, em 1641. O governo espanhol mandou imediatamente recolher e destruir a publicação, pois se preocupava com a divulgação da rota para as minas peruanas e com as pretensões territoriais portuguesas relacionadas à sua colônia na América, sobretudo naquele momento de restauração. Tal medida, contudo, não impediu que mais tarde a expedição de Pedro Teixeira fosse usada pela coroa lusa para reivindicar a posse da Amazônia. A incursão estabeleceu as condições, pelo menos no que se refere à identificação do território, para a ocupação do Vale do Amazonas, através da instalação de fortes e missões religiosas nas margens dos rios. Em reconhecimento por essa extensa lista de serviços prestados na conquista da Amazônia, foi nomeado pelo rei Felipe IV capitão-mor da capitania do Grão-Pará, assumindo as suas funções em fevereiro de 1640. Teixeira foi agraciado posteriormente pelo monarca ibérico com o título de Marquês de Aquela Branca. Em dezembro, a União Ibérica foi rompida e a monarquia portuguesa restaurada. A posse da terra em nome da coroa lusa em 1639 e o fim da União das Casas Ibéricas em 1640 permitiram que a Amazônia passasse a ser domínio legítimo de Portugal, reconhecido pelos Tratados de Madrid de 1750 e reforçado pelo Tratado de Santo Ildefonso de 1777. O advento da independência do Brasil em 1822 transferiu a posse da terra da coroa lusitana para o Império Brasileiro que se formava. Então, queridos, vocês acompanharam agora, essa expedição de Pedro Teixeira, finalizando o conteúdo sobre as expedições espanholas na América Portuguesa, e espanholas e portuguesas na Amazônia. Então, até a próxima.